Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Hoje nós vamos estar estreando o quadro Vamos Falar de Política, que está dentro do Falando de Tudo. E vamos estar falando, né, da infraestrutura de Belo Horizonte, referente a essas chuvas que ocorreram nos dias atuais agora, né, em mês de janeiro de 2020. E essa infraestrutura começou na década de 70, né, com a pauta que era a realização de obras referente à infraestrutura, os leitos naturais dos rios, né, riachos e córregos da grande PH. Pelo jeito não adiantou muito, né? Nós vamos estar falando disso hoje, e as causas e do projeto de infraestrutura do novo Centro Urbano de Belo Horizonte, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para que o canal venha crescer. Depois da vinheta nós voltaremos falando sobre este assunto, ok? Um abraço. Eu diria que, apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é, neste momento, uma situação sob controle. 6 dias de chuva matam 55 pessoas em Minas Gerais. A situação é de emergência em mais de 100 municípios. Belo Horizonte já teve mais da metade da chuva prevista para o ano. E os moradores se veem num cenário de destruição. Clientes desse restaurante gravaram um momento em que a correnteza arrastou vários carros. A situação, eu diria que, apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é, neste momento, uma situação sob controle. Em alguns segundos, eles sumiram no meio da água. Em outro bairro, São Bento, olha só. A água invadiu o restaurante e, na sequência, arrastou mais carros. A situação, eu diria que, apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é, neste momento, uma situação sob controle. Carro descendo na porta da pizzarela. Vai trombar no outro carro lá embaixo. Olha lá, gente. Meu Deus do céu. Nunca vi isso na minha vida. Ainda na Zona Sul, bombeiros fizeram um resgate de passageiros num ônibus, usando uma maca na janela para as pessoas saírem. A situação, eu diria que, apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é, neste momento, uma situação sob controle. Buritis. Chafariz na rua aqui, ó. E limpar a cidade, e desobstruir vias e fazer a cidade andar, entrar num nível do caos menor. Nesta quarta-feira, o Jornal Nacional percorreu alguns dos lugares mais atingidos em Belo Horizonte e registrou uma transformação impressionante do cenário urbano. Então, pessoal, na década de 70, uma revisão geográfica ligada às políticas públicas e urbanas dedicadas ao uso de ocupação do solo e à industrialização foram colocadas em pauta de análise para recuperação ambiental, saneamento e córregos e leitos naturais. Isso devido às transformações naturais da cidade. As chuvas que atingiram a capital mineira neste mês de janeiro de 2020 mostram que essa política pública urbana já não está funcionando muito bem. Precisa urgentemente de um novo projeto para que possamos ter um futuro próximo, uma capital mais segura para os mineiros. No bairro Buritis, os carros foram parar em cima da calçada ontem à noite. A avenida, de um cruzamento movimentado, ficou sem asfalto do passeio ao canteiro central. Esse campo de futebol com gramado sintético amanheceu hoje cheio de lama. A rua Marília de Dirceu, um dos pontos mais tradicionais no bairro de Lourdes, amanheceu assim. Este outro quarteirão aqui também está quase irreconhecível. No lugar do asfalto, só tem barro. A calçada, que era tão movimentada, agora está cheia de entulho. E adiante, o ponto de aluguel de bicicleta simplesmente desapareceu. Olha como era isso aqui antes. Segundo os meteorologistas, choveu em Belo Horizonte no mês de janeiro o equivalente a 935 milímetros de água, o que dá mais do valor esperado para todo o ano. Não foi somente Belo Horizonte que sofreu com as fortes chuvas neste início de ano. Municípios e cidades da Grande Belo Horizonte também, como Betim, Raposos, Nova Lima, entre outros.
As características da topografia e da urbanização de Belo Horizonte agravam muito as consequências de um temporal. Hoje o Leitão está por baixo desta nova e ampla avenida. Uma verdadeira passarela negra que vai ajudar a resolver nossos problemas de trânsito. Cenas de enchentes você nunca mais verá. A propaganda da Prefeitura de Belo Horizonte da década de 1970 fez uma promessa ousada, mas faltou combinar com a natureza. Esse aí passando embaixo é o córrego do Leitão. Um dia, há mais de meio século, um engenheiro especializado em planejamento urbano acreditou que conseguiria contê-lo aqui dentro. Só que basta a gente olhar para trás para ver que esse plano não deu certo. Cobrir rios para abrir ruas e avenidas fez parte da estratégia de desenvolvimento de BH. Só que a topografia da cidade favorece os alagamentos. A cidade está cercada de paredões de montanhas que fazem a água da chuva escorrer para a área urbana. Essa água segue por canais e córregos em direção a outros rios maiores. Ao longo do tempo, esses cursos d'água foram canalizados e desapareceram da vista dos moradores. Só que a cada chuva forte, eles lembram que ainda estão lá. Um dos rios que recebem água dos córregos é o Arrudas, responsável pelas maiores enchentes deste ano. Ele tem trechos cobertos e outros descobertos. Cada túnel fechado vira um funil, que não dá vazão a tanta água, e ela começa a voltar com força. Cenas assustadoras que surgem em poucos segundos. Depois que o nível da água baixa, o cenário que aparece é de destruição. Cada vez mais a gente foi impermeabilizando as avenidas, né, as ruas, o arruamento foi sendo asfaltado, né, porque antes eram de pedra, né? Gradativamente ele foi asfaltado e isso só aumentou a força e a velocidade das águas. Por isso que qualquer intensidade, não precisa ser tanta chuva, ela é suficiente para fazer um grande dano. A situação, eu diria, que apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é neste momento uma situação sob controle. Ontem à noite o Vitor tentou salvar o carro quando a enchente começou, mas viu que não dava, desceu e se afastou. Segundos depois, a água levou o veículo. Em 10 minutos, a correnteza arrastou outros 3 carros. A situação, eu diria, que apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é neste momento uma situação sob controle. O plano diretor da cidade, que entra em vigor no mês que vem, prevê mudanças. Novas construções deverão reservar áreas de escoamento da água das chuvas. O projeto levou 7 anos para ser aprovado. Esse é um caminho que nós temos que urgentemente parar com ele e criar o que a gente chama de cidade esponja. Nós temos que começar a pensar como é que nós vamos tornar a cidade permeável à água, para que a vida continue e não seja esse desastre todo ano. 101 municípios mineiros estão em situação de emergência e 5 em calamidade pública. Um trecho de pista da MG 133, que liga Juiz de Fora a Viçosa, desmoronou ontem à noite durante a chuva. 2 carros, um caminhão e uma carreta que passavam por ali não conseguiram frear e caíram na cratera. A correnteza arrastou um dos carros, que foi parar a 200 metros da cratera. Nele estavam 2 pessoas, a mulher e o marido. Ele disse que conseguiu tirar ela do carro, mas não conseguiu segurá-la por conta da força da água. A mulher foi levada para mais de 1 quilômetro daqui. Os bombeiros fizeram buscas por todo o vale até encontrar o corpo. O governador Romeu Zema anunciou que vai liberar 336 milhões para os municípios. Nós estamos conseguindo enviar ajuda para quem precisa de ajuda de certa maneira. Pode ser que essa ajuda não chegue exatamente na hora certa, mas com certeza é questão de horas ou de um dia ou 2 para estar chegando. Será repassado no dia 31 de janeiro essa primeira parcela, no valor de 336 milhões a todos os municípios do estado. Essa chuva volumosa na região sudeste tem se tornado frequente e os meteorologistas dizem que ela tende a ficar ainda mais intensa. No plano diretor aprovado pela Câmara de 9 de 8 de 2019, eu não sei em que parte o plano diretor vai poder ajudar o problema das chuvas em Belo Horizonte, pois o plano trata-se da mobilidade urbana, do meio ambiente, preservação do patrimônio cultural e urbano. Que o governador Romeu Zema e o prefeito Alexandre Calil
possa acompanhar de perto esse plano diretor, para que seja feito alguma coisa em benefício dessas chuvas. É muito difícil se defender de chuvas assim. Para se ter uma ideia do que esses números significam, uma chuva de 50 milímetros já pode provocar alagamentos dependendo do lugar. O Instituto Nacional de Meteorologia, quando prevê chuva de 50 milímetros, já alerta a Defesa Civil da região. E a história mostra que temporais como esses dos últimos dias estão se tornando cada vez mais frequentes. Em São Paulo, na década de 1960, houve 3 dias em que a chuva ultrapassou 80 milímetros. Nas décadas seguintes, isso foi acontecendo mais vezes. A década atual acaba só no fim do ano e já houve 14 dias com chuva acima de 80 milímetros. A mesma coisa aconteceu com as chuvas que ultrapassam 100 milímetros. Não houve nenhuma em São Paulo na década de 1960. Começou a acontecer nas décadas seguintes e na atual já foram 6 dias com chuva intensa assim. Nós estamos vendo no Brasil, em muitas partes do Brasil, do sul ao norte, do leste ao oeste, chuvas dessa intensidade se tornarem cada vez mais intensas. E a principal explicação são as mudanças climáticas, o aquecimento global. Mais calor na atmosfera significa mais vapor d'água. A atmosfera retém mais vapor d'água. Quanto mais vapor d'água na atmosfera, mais intensas são as chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia explica que, além do aquecimento global, a impermeabilização das cidades com concreto e asfalto e a diminuição de áreas verdes também mexem com as chuvas. Com a maior pavimentação das cidades, o calor que chega do sol é armazenado mais rapidamente. Então esse calor, essa temperatura mais elevada é transferida para o ar, que por sua vez faz com que as tempestades ganhem mais força. Então essa ilha de calor que tem feito ou aumentado a intensidade dessas tempestades. Os pesquisadores explicam que, além de diminuir a emissão de poluentes que afetam o clima, é preciso preparar as cidades para essas chuvas. Por exemplo, realocar quem vive em áreas de risco. Nós temos que nos preparar, porque essas chuvas elas vão continuar e até vão se tornar mais intensas no futuro. Então nós temos que ter realmente uma política de adaptação para fazer frente aos desastres naturais que já são muito frequentes e se tornarão ainda mais frequentes no futuro. Boa noite, Anne Lotterman. A chuva em Minas Gerais continua até quando? Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para o Bonner, boa noite a todos. Olha, hoje a chuva não deve vir forte em Belo Horizonte. Será que teremos a garota do tempo ou o garoto do tempo como prenúncio de terror? Será que nada vai ser feito em relação às enchentes em Belo Horizonte? Quando deparamos com o tempo informado nos telejornais referente às chuvas, será que vamos estar preocupados ou será que vamos estar tranquilos? Alguma coisa será feita em favor dos mineiros, em favor das grandes capitais urbanas? Do Ceará, região serrana do Rio, sul de Minas Gerais e zona da Mata até a Serra da Mantiqueira e também a região de Campinas, em São Paulo, e do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Em Vitória não chove amanhã e esquenta. A máxima chega aos 34 graus. Cuiabá 36, Goiânia 32, Manaus e Belém com 29 graus de máxima. Cariocas e paulistanos terão um dia típico de verão e o típico da estação é sol, calor e pancadas de chuva que podem ser fortes. Máxima de 33 graus em São Paulo e 38 graus no Rio de Janeiro. Entre as décadas de 30 e 40, houve um grande avanço da industrialização, além de muitas construções modernistas. E a capital mineira já foi indicada pela ONU como a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina. Agora, basta aos mineiros e aos governantes fazer com que esta metrópole continue sendo a melhor das metrópoles da América Latina para se viver. Situação, eu diria, que apesar de difícil, de muito sofrida, com perdas humanas, é, neste momento, uma situação sob controle. Boa noite. Boa noite, até amanhã. É isso aí, galera. Esse foi o papo de política de hoje. Foi falado sobre o plano diretor e essas chuvas que caíram em Belo Horizonte e na região metropolitana de BH, né? E não repare a iluminação, mas foi agora que eu terminei de fazer este vídeo para vocês, ok? Mas não deixe de deixar o like, compartilhar o vídeo e ative as notificações e vamos fazer esse canal crescer, ok? Um abraço, boa noite.
We'll be right back.